Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, mais um dia com saúde, mais um dia se iniciando aí. Vamos à batalha e esperar que esse dia termine bem. Desejo isso para todos vocês também. É o seguinte, galera, eu tô aqui para falar a respeito da guerra na Síria, Putin, China, Estados Unidos, Coreia do Norte. Falar um pouquinho do meu ponto de vista aqui. Vamos lembrar que esse canal não é um canal de notícias, é um canal onde eu expresso a minha opinião sobre as notícias, o meu ponto de vista. Então não tem como ninguém falar que é fake news, alright? Bem, então vamos lá. Você está no canal Shaolin Japan, seja muito bem-vindo e eu sou o Márcio. Se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, porque através do seu like o YouTube vai poder indicar mais esse vídeo, que realmente ultimamente não está acontecendo muito, porque meus vídeos estão com muito pouca visualização, gente. Mas tudo bem, eu, como avisei desde o começo, nem que fosse para uma única visualização, eu continuaria com os vídeos, muito embora a minha família já está pedindo para que eu pare de fazer essas palhaçadas, entenderam? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Você está preocupado com a Terceira Guerra Mundial? É claro que uma guerra nem precisa ser Terceira Guerra Mundial. Uma guerra ali entre Síria, Estados Unidos, Reino Unido, França, ela afetará o mundo inteiro. Não tenham dúvida disso. Não há como não afetar o mundo inteiro. Vai subir o preço de gasolina, e no Brasil você sabe como é que é. Subiu o petróleo, sobe tudo, né? No Japão já é diferente, no Brasil sobe tudo. E infelizmente é isso que vai acontecer. Eles começam a subir, começa a inflação, começa imposto mais alto, começa isso e aquilo, tudo para gerar dinheiro para tal da guerra. E infelizmente mas o Brasil provavelmente vai ter que entrar, porque é aliado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: para que ter medo? Se a coisa tiver que acontecer, ela vai acontecer você querendo ou não. Então veja os fatos, relate, se prepare, mantenha a sua despensa sempre com alimento. O ideal seria um ano, tá? Um ano de alimento reservado, estocado. Porém, 10 dias já ajuda muito. A minha igreja novamente voltou a pedir para que os membros mantenham as reservas cheias. Aí você vai falar, pô, mas e daí que a igreja? Olha, bicho, se fosse qualquer igreja, eu até não falo nada, mas igreja grande, geralmente, ela tem contatos além dos que a gente normalmente tem. Assim sendo, quando eles falam esse tipo de coisa, é porque alguma notícia importante e grave já vazou. Então, mas aí é aquele lance. Eu tô passando aqui para vocês o que passaram para nós na igreja. E outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: na nossa igreja existe os mestres familiares. Então cada família tem um mestre familiar, como a família do mestre familiar também tem um mestre familiar. É tipo um psicólogo, que ele vai te ajudar, te orientar. Se você estiver precisando de alguma coisa, ele vai correr atrás para poder te ajudar. Ou seja, em matéria financeira, espiritual, pessoal, tipo procurar emprego, ajudar a arrumar o quintal, limpar a casa, cuidar de um ente que está doente, ou te levar para o hospital, ou te levar a trazer alguma coisa, ajudar na mudança, ou ver se arruma dinheiro, te ajudar a arrumar emprego, alguma coisa. A gente tem que fazer isso daí. Enfim. E, bom, nem sempre os membros estão precisando de ajuda. E aí, a semana passada eu fui fazer a minha visita do mestre familiar pro meu assistido. E por incrível que pareça, o japonês, hein? Por incrível que pareça, ele começou a falar de Illuminati, de maçom, com um conhecimento extraordinário, porque os japoneses não são muito ligados nessas fitas aí. Tem muita gente que toca no assunto, mas não são ligados no assunto. E ele me falou várias coisas a respeito dessa guerra na Síria. Inclusive, que essa guerra na Síria, ela está abrindo um portal, vamos dizer assim, para que venha o anticristo e através da Turquia, com a atual
convocação para que se forme um exército muçulmano, né, que seria o maior exército, seria o maior exército muçulmano, seria o maior exército do mundo, né, praticamente. Ontem eu estava assistindo um canal que estava dando as cifras dos números de soldados que tem nos Estados Unidos, na Rússia, na China, e se formasse aí o exército islâmico, então teria aí um número realmente muito grande de soldados. Agora, convenhamos, o exército islâmico, além de ele ter os provavelmente soldados que, né, supõe-se que teria, ele ainda convoca e paga, né? Principalmente o Estado Islâmico, se ele entrar junto com a galera aí nessa brincadeira, o Estado Islâmico paga para as pessoas se tornarem membros da facção, vamos dizer assim, porque aquilo ali não é um exército, é uma facção. Mas e ele falando disso, de que a Turquia vai ser a porta de entrada para a conquista da Europa, que isso é profecia bíblica. E também ele falou lá os capítulos, versículos aonde que ele leu lá que indicam que vai acontecer isso, e só que eu não lembro, tá, gente? Desculpa aí. Eu fiquei tão entusiasmado com o japonês falando isso comigo que eu, geralmente de igreja que não falam mesmo, né? Mas ele falou o seguinte, que a Rússia não tem como atacar os Estados Unidos diretamente, porque não só dentro dos Estados Unidos tem uma base de bateria antiaérea, antimíssil, anti-submarino e o escambau para se defender de China e Rússia, que seria impossível um desses países conseguir atingir realmente o território americano. Porém, ele disse que a ideia do Putin é atacar a França, e aí onde entra a França nessa brincadeira, tá? Ele disse que o principal objetivo do Putin seria atacar a França. Ele atacando a França, então ele destruía a França, ele destruiria uma grande França e Reino Unido, tá? Então ele destruiria grande parte dos aliados mais fortes dos Estados Unidos. E a China poderia tentar atacar os Estados Unidos quando os Estados Unidos estivessem tentando atacar ou revidar o ataque à Rússia. Seria a única estratégia possível para que isso acontecesse. Então, Putin ataca a França, aí vem o exército islâmico saindo da Turquia, invadindo a Europa, e aí os Estados Unidos vai ter que entrar ali de qualquer jeito, deixando desguarnecido o seu país. Tá? Isso foi o comentário dele, não são palavras minhas, mas é possível e também já citei isso. Mas ainda eu acho um pouco cedo. Então o que eu queria dizer, que eu estou enrolando aqui até agora e não falei ainda, é que vamos lembrar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no passado e vamos pôr um pouquinho os pingos nos is. Você lembra que antes do Trump ser eleito, houve uns generais do exército americano que vinham na televisão falar que não se metam com a Rússia, que o exército da Rússia está muito evoluído, está no mínimo 50 anos à frente do exército americano, que o exército americano está com seus armamentos e equipamentos velhos e ultrapassados, que uma guerra com a Rússia não ia dar nem para o começo, porque a Rússia ia dizimar os americanos. E falaram, insistiram, bateram nessa tecla até cansar. Tudo bem, existe a possibilidade que, através desse blá blá blá, eles estavam querendo simplesmente fazer com que o governo americano aprovasse essa nova lei aí de defesa do país e de armamento, escambau que eles fizeram recentemente. Principalmente a lei de que ele pode atacar outros países com armamento nuclear, inclusive com quem fizer um ataque hacker no país deles.
inclusive a quem atacar o país norte-americano no ciberespaço, né? Vamos dizer assim, um ataque hacker contra os Estados Unidos. E em retaliação ele poderia usar até armamento nuclear, certo? São as mudanças aí que foram feitas. Se você quiser saber um pouco mais a respeito dos números dos exércitos, dá uma olhada no vídeo do mano Renato Barros. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ter uma noção melhor, que ele esclareceu bem os pontos de cada exército, quantidade de militantes e etc. Mas vamos continuar aqui. Então, o japonês realmente ele me surpreendeu. Não vejo a hora de conversar com ele de novo. Mas vamos voltar a essa época em que o exército americano dizia que seria impossível uma guerra contra a Rússia. Aí, de repentemente, não mais que de repente, o Trump ganhou. Aliás, o lado russo ameaçava que se fosse a Hillary que ganhasse, o pau ia fechar. Certo? Lembram? E depois, acabou as eleições, ganhou o Trump. O Trump, todos diziam que era aliado da Rússia, que a Rússia ajudou ele na campanha, que ele só ganhou porque teve aí auxílio da Rússia, e tá até hoje aí investigando essa parada aí para ver como é que vai ficar. E você acha então que esse papelão aí todo de Rússia vai pegar China, Rússia vai pegar Estados Unidos vai pegar a Rússia, você acha que isso é verdadeiro? Ou foi falso então a notícia das eleições? Vocês lembram quando na reunião que Putin, a primeira vez depois de presidente, que ele se encontrou com o Putin numa reunião aí da cúpula da ONU? Lembra? Braços, a beijos, esse é o cara e pá. Pois é. Mas vamos relembrar depois que ele foi eleito, o que aconteceu? Xi Jinping foi visitar o Trump. E aí logo depois houve um ataque químico na Síria. Aí os Estados Unidos foi e atacou. Mas antes de atacar ele tinha avisado os russos, e os russos tiraram todos os militares russos da região. E depois do ataque, mesmo durante o ataque, os russos não interceptaram nenhum míssil e nem deram o tal do troco. Se ele tá ali para proteger o sírio, o que ele tá fazendo que ele não fez porra nenhuma? Passando disso, ainda falei, tem meus vídeos anteriores aí, se você assistir, você vai ver que eu ainda falei. Isso daí é uma atitude da noiva ofendida, né? Então, se vocês dão uma olhada nos meus vídeos antigos aí, vocês vão ver que tudo que tá acontecendo eu já falei faz muito tempo. Aí, depois disso, o que aconteceu? Voltou o Xi Jinping para a China, tentou negociar aí com o norte-coreano. E seguindo aí a caminhada, recentemente o que a gente teve? A gente teve o Macron na China, dizendo que dali sairia uma nova ordem mundial. E logo depois, ataque na Síria. E logo depois, França, Estados Unidos e Reino Unido se uniram e resolveram atacar a Síria. E o Trump novamente parece que ligou pro Putin avisando, olha, vai ter ataque, tira tua galera de lá. Parece que foi o que aconteceu. Infelizmente, não tem como ser provado no momento que realmente houve um ataque com gás sarin, porque ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Parece que agora que está começando a entrar algumas pessoas lá com ajuda humanitária. Porém, como é que fica tudo isso? Só carnaval, só tô vendo carnaval, só tô vendo cortina de fumaça aí. Agora, a China, Coreia do Sul e Estados Unidos e Coreia do Norte estão se preparando para fazer uma mesa redonda, para debater aí, porque parece que o gordinho maluco realmente resolveu abrir mão do seu desenvolvimento nuclear. Muito embora eu ache isso um blefe, tá?
porque ele já fez isso outras vezes, já fez com a Hillary, já fez com o Bush, por que ele não vai fazer com o Trump agora? E todo mundo sabe que se ele fizer isso com o Trump, pelas atitudes que o Trump tem tomado até agora, o Trump vai acabar com ele, não vai ter jeito. E nessa briga toda aí, o que está acontecendo? Se você juntar os fios das meadas, você viu. A China foi visitar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está junto com a França e com o Reino Unido. A França foi visitar a China e disse que vai fazer um acordo muito bom com eles. E o gordinho maluco também foi visitar a China. Então, quer dizer, a China está sendo aí um mediador? Ou será que o mediador está sendo o francês? Não dá para saber direito ainda. Porém, vamos lá. O gordinho maluco está de 4. Ele está riado. Pelo jeito, eles estão falidos lá dentro. Não tem mais nada. Que já era uma merda. Vocês imaginam agora o que virou. Gastou todo o dinheiro que tinha nesses testes que ele fez aí. Agora não tem mais. E as sanções estão realmente funcionando porque ele está... Pelo amor de Deus, me devolva o meu direito de conseguir conquistar alguma coisa, porque eu estou no sufoco. Agora, se é blefe ou não, só o tempo dirá. Porém, vocês estão notando que a Rússia ficou de fora? Em tudo isso daí, a Rússia ficou de fora. E China, passando a mão ou botando a Coreia do Norte debaixo do braço, o que acontece? Se juntando com os Estados Unidos, acabou para a Rússia, mano. Ela pode ter outros aliados no mundo aí, certo? Que pode até causar um estrago aí em caso de uma guerra contra o resto das nações. Porém, eu ainda acho isso muito cedo, porque Putin e Estados Unidos estão usando o resto da galera para poder fazer a tesoura cortar direitinho. É tudo massa de manobra. Ninguém está ali para realmente querer uma guerra ou desenvolver uma guerra. Porém, veja bem você, na Primeira Guerra Mundial, como é que aconteceu? Estados Unidos foi lá, fez uma firula e conseguiu se meter na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Estados Unidos estava também de fora, não queria entrar, não queria participar e de repente Pearl Harbor é atacado. Segundo alguns, por terem usado alguns generais japoneses como massa de manobra, pegaram e indicaram, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão se dar bem. Só que quando eles foram para Pearl Harbor, não tinha nada lá. Não tinha nada. Os principais navios e submarinos dos Estados Unidos não estavam lá. As embarcações que eles detonaram lá foi coisa mínima. Os marinheiros que provavelmente faleceram lá, provavelmente eram iniciantes. E aí Estados Unidos entra na guerra de novo. Só que naquela época existia um grande diferencial nisso tudo. Eles não conseguiam medir a real situação que estava acontecendo no planeta durante a guerra, antes da guerra e depois da guerra. E hoje eles têm Twitter, tem Facebook, tem MyFace, tem um monte de aplicativos aí, né? YouNow, LiveMe, Go não sei das quantas, We Will, Talk Go, um negócio assim. E tem um monte, uma infinidade que corre notícia como a luz, como raios. É rápido. E eles têm todas as informações que eles querem na mão. Então hoje, com essas ameaças de guerra, eles já conseguem medir o que está acontecendo na cabeça de cada cidadão, em cada país. O medo, o pânico, o que eles podem fazer para essa pessoa gastar mais, gastar menos, como é que elas vão reagir, como é que elas estão reagindo, o que elas estão achando. Tudo isso gera dinheiro de uma forma ou de outra. E pânico, que o que eles gostam é pânico, causar o pânico para depois trazer a solução e fazer o resultado acontecer. É o a famosa, né, teoria dos 3, né? 3? Pai, Filho e Espírito Santo? Como será, não? Mas, gente, então, na minha opinião, no meu ponto de vista, vocês podem ficar tranquilos que ainda não vai ter guerra. A menos que
a menos que o Trump já tenha se desligado dessa nova ordem mundial aí, ou desses que querem fazer essa política internacional besta. Besta, que eu falo besta pelo seguinte, já falei em outros vídeos, eu sou a favor de um governo único, porque é o que a Bíblia pede, é o que vai acontecer no final. No milênio nós vamos ser um governo único. Prestem atenção que vocês vão saber, dá uma averiguadinha na Bíblia, lê direitinho que vocês vão saber. Mas o que esses caras estão fazendo, eles estão usando a humanidade como se fosse simplesmente aquele pó que se acumula em cima do armário e que chega no final do ano, as pessoas vão lá e passam um espanador para tirar. Eles não têm a menor consideração por essa massa imensa que puseram eles no poder e que mantém eles no poder e que são os que geram a economia para que eles possam ter a vida que têm. Eles não percebem que sem essa massa enorme que tem aqui embaixo, eles não são nada. O que eles vão adiantar ter toda a fortuna do mundo na mão de 13 famílias se não tiver os escravos? Ah, mas hoje em dia eles põem um robô lá, põe nada, mano. Que robô vai conseguir fazer o que um ser humano faz? O robô, ele não tem carne, ele não tem sentimento, ele não tem espírito, ele não sofre, ele não pensa, ele não reage. E o sofrimento, que é o que leva prazer a esses caras. O pânico, o desespero, esse tipo de coisa é que faz com que eles fiquem felizes. Parece que eles vivem para isso, para fazer alguém sofrer. São psicopatas, antissociais, entenderam? Mas, por enquanto, não tenham medo de guerra. Se o Trump saiu dessa nova ordem, ou ultrapassou os limites que ele deveria manter, como fez o Lula, como fez o Hugo Chávez, e como fez o Gordinho Maluco, como fez o de Cuba lá, o Fidel Castro, então aí a conversa já muda de figura e já tem que ser analisado tudo novamente, porque infelizmente não dá para ler o jogo por enquanto, tá? Se aconteceu isso, não dá para ler o jogo. Mas eu ainda acho que Trump e Putin estão muito bem juntinhos, muito bem unidos, usando o resto do mundo aí como massa de manobra, quem sabe até para dar uma rasteira na China, se possível. E a China está entrando aí, muito embora vocês sabem que a China tem um poder armamentístico ferrado. Além do que já anunciou que está aí aumentando o seu arsenal, tanto de caças como armamento nuclear, mísseis, porta-aviões, tudo novinho, zerinho, saindo zero bala. Para que algum país vai fazer zero bala? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma teoria aí de que esses países estão todos se armando porque vai haver, na verdade, uma guerra alienígena. O que, Márcio? Você tá doido? Não, existe essa teoria. Porque desde Roosevelt tinha uma teoria que era 50 anos e os alienígenas voltariam para ver como é que estava a Terra. E se tivesse bem, manteria de boa. Se tivesse mal, eles destruiriam tudo. Talvez recomeçariam tudo de novo. Porque segundo alguns teóricos aí, o planeta já passa pela 7ª reconstrução. Acabou, fizeram. Mesma Terra, mesmo planeta aqui, porém a humanidade ela tira, põe, tira e põe, entendeu? Acaba com o que não deu certo, cria outro. Teorias das conspirações ou não, eu não sei que existe esse papo. Agora, é estranho que aqui na Ásia, eu tô sem o mapa aqui, não tem como eu mostrar para vocês, mas vocês sabem como é que fica o Japão ali, aquela linguicinha ali, né? Aí fica a Coreia aqui, aí fica a China em volta, aí vem a Rússia tomando tudo por cima. Existe uma parte pro lado de Hokkaido, na parte norte do país, do Japão aqui, onde existe uma ilha. Essa ilha é japonesa. Se você for lá, os locais todos têm cara de japonês. E o exército russo
Meteu uma tropa fenomenal ali. Só que ninguém tá sabendo. A notícia não vaza isso na mídia. Mas enorme, tá? A instalação militar que eles construíram ali é enorme. E vamos lembrar que ele também pôs o exército ali na divisa da Coreia do Norte com a Rússia. Certo? Então, alguma coisa está acontecendo. Sim, está acontecendo. Mas será que realmente para uma guerra? Eu não posso te afirmar isso. Vamos esperar mais notícias e assim que sair mais alguma coisa, eu volto em contato com vocês para expor meu ponto de vista. Já está dando meu horário e eu preciso ir trabalhar. Desejo que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham sucesso todos os dias e proteção divina. Amém. Tchau. Fui.